Pessoal, vamos começar então, já deu o horário, né? E aí, conforme os nossos outros parceiros forem entrando, eles vão acompanhando. Então, boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu lidero a área de sustentabilidade aqui no West Rock, e essa é a nossa última sessão de 2023 do nosso PADF, do nosso Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Fornecedores. Agradeço a todos que ainda, já estamos em dezembro, mas ainda a gente tem um pouquinho de conteúdo para compartilhar com vocês. Então, a gente fez questão de marcar essa sessão porque nesse primeiro ano, né, junto com vocês, a gente aprendeu bastante, ouviu bastante e a gente entendeu que o que a gente já faz dentro da West Rock, a gente também poderia compartilhar com vocês de como a gente faz gestão de dados, de como a gente consegue. Se tem alguém. Só ia pedir para o pessoal colocar no mudo por enquanto, mas fiquem à vontade para levantar a mão ou colocar perguntas no chat, tá? Mas voltando aqui, a gente criou essa sessão para compartilhar com vocês o como nós fazemos a governança de dados de sustentabilidade, e porque a gente entendeu que esse pode ser um ponto também de sucesso para a performance de vocês, para o desempenho de vocês no próximo ciclo. Então, como vocês entendem esses dados, como esses dados são geridos internamente, como vocês respondem às perguntas que são enviadas, e daí serve tanto para o nosso programa quanto de outros clientes ou outros parceiros que vocês participem. Então, é algo que a gente veio estruturando ao longo dos anos, a gente já trabalha com isso de uma forma estruturada há praticamente 4 anos na West Rock, e a gente entende que é um momento da gente compartilhar um pouco com vocês, para que vocês também possam estar cada vez mais preparados para dar as melhores respostas para os processos que vocês participam, tá? Então, essa daqui é a agenda final que a gente teve ao longo do ano, e é uma agenda que foi concluída com sucesso. Ao final agora do dia de hoje, a gente vai ter concluído todas essas sessões em 2023. Lembrando que, eu vou pedir para o Patrick depois colocar o link, a gente tem tudo gravado no YouTube, e seria muito legal que vocês pudessem compartilhar também com seus colegas da sua empresa, algum desses assuntos aqui que a gente tratou ao longo do ano, inclusive esse que a gente está tratando agora, né? Então, concluímos com sucesso e eu agradeço a participação e o engajamento de todos vocês que estão aqui presentes com a gente hoje. Lembrando, a gente falou um pouco sobre os planos de ação, as devolutivas, né, o feedback que a West Rock deu para vocês ao longo do ano. Alguns de vocês já mandaram, mas não foram todas as empresas. Eu só queria reforçar que fazer uma análise do que foi enviado para vocês e dar uma devolutiva do que a empresa de vocês propõe para a evolução em 2024, vai valer pontos para o próximo ciclo. Então, de novo, a gente reforça que é importante mandar o plano de ação. Já esgotou o prazo, mas não tem problema. Vocês têm ainda esse mês, caso queiram falar com as suas áreas internas, desenvolver esse plano de ação para evoluir em algum dos pilares ESG ou todos e nos mandar, a gente vai ainda receber e a gente ainda vai avaliar, porque o nosso próximo ciclo começa só no dia 19 de janeiro. Então, a gente está abrindo aí essa janela extra para vocês que ainda não preencheram, já levando em conta agora que isso vai contar pontos para o próximo ciclo, tá bom? Isso também mostra o quanto que a empresa de vocês está engajada, está buscando evoluir em sustentabilidade. Isso é importante para nós, mas a gente entende que também é um ponto de melhoria para vocês, do que a empresa de vocês busca fazer para evoluir nesses temas, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, a gente tem o nosso e-mail sustentabilidade@westrock.com, e a gente já recebeu várias dúvidas, a gente elaborou alguns materiais explicando como analisar aqueles feedbacks, a gente já fez reuniões com alguns fornecedores, inclusive, então a gente ainda está disponível para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida e precisem esclarecer alguma coisa, tá bom? Então, hoje a gente vai mandar o convite oficial do início do próximo ciclo. Ele vai ter uma agenda um pouquinho diferente do que a gente teve esse ano.
E aí, só para reforçar, então, vai ser no dia 19 de janeiro, às 10 horas da manhã, que a gente vai fazer o kickoff oficial do próximo ciclo e já vai falar de algumas outras agendas. Inclusive, a gente vai ter de novo um reconhecimento que a gente teve dos melhores, das empresas que tiveram melhor desempenho. A gente vai mudar um pouco a maneira que a gente faz a avaliação dessas empresas. E aí a gente vai compartilhar com vocês nesse dia quais são os critérios, quais são as empresas que foram convidadas, o que que a gente pode fazer, o que que a gente tem de mudança, basicamente, nesse sentido, entendendo que todos os que participaram desse ano serão convidados novamente, e a gente também está convidando outras empresas de diversas categorias para participar desse processo junto conosco. Então, é algo que a gente está vendo muito valor, a gente está fazendo algumas mudanças, mas no sentido de melhoria, tá bom? Então, de novo, se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat ou podem mandar um e-mail para nós aqui no sustentabilidade@westrock.com e aí a gente está disponível para vocês para colocar tudo, deixar tudo claro, né, se tiver ainda alguma dúvida. E aí, hoje, quem vai conduzir, né, vocês, acho que a grande parte de vocês já participou. Quem vai conduzir hoje essa sessão com vocês sou eu mesma, né? Que essa boa prática, né, essa governança que a gente faz de dados de sustentabilidade é feito pela minha área, pelo nosso time, inclusive que está aqui conosco hoje. E hoje eu não tenho nenhum convidado especial, então eu não vou nem fazer nenhuma apresentação, já vou começar a falando, mesmo que vocês já me conhecem, já estão cansados de me ver, então eu não vou fazer nenhuma apresentação, mas depois eu vou colocar meus contatos caso vocês queiram me adicionar no LinkedIn ou mandar algum e-mail diretamente para mim, tá bom? Então, como eu disse, a gente faz uma gestão de dados já de sustentabilidade, porque a gente recebe muita demanda. A WestRock tem mais de 1.600 clientes, e a gente, de clientes de todas as categorias, de todos os portes, de todos os segmentos, a gente, em meados de 2019, a gente consolidou na nossa área, a gente se tornou o ponto focal de tratamento dessas demandas. Que são essas demandas? São qualquer solicitação, questionário, BID, homologação, qualquer coisa que passe por um processo que tenha a ver com sustentabilidade, boas práticas em direitos humanos, qualidade, segurança, ESG, meio ambiente, diversidade, qualquer dado relacionado à sustentabilidade, a gente optou por centralizar o recebimento dessas demandas, criar um time para fazer essa gestão, porque eram muitas demandas. Então, vejam, em 2023 a gente acabou de fazer um fechamento, em 2023 a gente teve mais de 730 solicitações de clientes aqui no WestRock, então é uma demanda alta. São clientes, todos os nossos clientes são importantes para nós e são demandas variadas. Então, a gente, junto ao nosso time, a gente se estruturou e a gente vai contar um pouco dessa história hoje para vocês. Mas eu trouxe do fechamento que a gente fez em 2023, eu trouxe alguns dados. O primeiro deles é de 2022 para 2023, a gente teve um aumento de 22% nas consultas dos nossos clientes, nos clientes WestRock, sobre sustentabilidade. Então, veja, é um aumento significativo, a gente está falando aí de batendo a 25% de aumento, isso é real, e as demandas têm ficado cada vez mais complexas. Além de aumentar, tem aumentado também a complexidade das informações que os clientes querem saber, do que eles nos exigem, no sentido de compromisso, de meta, de transparência. Então, isso a gente tem visto com bastante é uma crescente, e é uma tendência, a gente entende que isso vai continuar aumentando. E quando a gente olha para os três pilares, a gente também vê algumas mudanças, principalmente no pilar de governança, que tem tudo a ver com ética, com conformidade, com tratativas relacionadas a direitos humanos, a direitos humanos de comunidades e direitos humanos de trabalhadores. Então, por quê? Porque a gente sabe que tem diversas empresas que nos últimos anos tiveram questões relacionadas a essa.
Então, a gente também teve um aumento de 10% nesse tipo de demanda, e as demandas, assim, algumas se mantiveram, por exemplo, no pilar social, ambiental teve uma pequena diminuição, mas no pilar governança a gente já percebeu que os nossos clientes estão preocupados em com quem eles fazem negócio. Então, com tudo isso, gente, com essas demandas, a gente resolveu se estruturar mesmo, entendendo que era importante o nível de qualidade de informações que a gente passava para os nossos clientes. A gente percebeu que era tudo muito assim, desestruturado mesmo, sabe? Que dependendo de quem recebia, se era um vendedor, mandava para uma área, daí a área tinha só duas questões que eram relacionadas àquela área, aí a área falava, ah, isso daqui não é comigo, e aquele questionário se perdia, e o cliente ficava cobrando. Eu não sei se vocês passam por isso ou já passaram, mas a gente passava por isso. A gente passava por situações de o questionário ficar perdido, ninguém sabia quem respondia, ninguém sabia quem que era aquela pessoa que deveria responder aquela questão. Então eram muitas perguntas e com isso o cliente, né, nossa principal parte interessada, ficava muito tempo esperando uma resposta e não necessariamente a gente dava a melhor resposta que o cliente precisava. E vejam, se o cliente pergunta, porque ele precisa saber se a empresa, se uma empresa está perguntando, se um banco está perguntando, se algum órgão governamental está perguntando, é porque é importante aquela informação a respeito da nossa empresa. Então, com tudo isso, a gente entendeu que a gente também estava correndo um risco de não estar passando as informações corretas, de repente, a pessoa que estava preenchendo aquele questionário, aquela pergunta no corpo de um e-mail, ou uma ficha, ou um questionário online, tem de tudo, né, gente? Tem EcoVadis, dependendo muito do perfil o objetivo que a empresa quer com aquilo, né? Então, por isso a gente fez todo esse trabalho de entendimento, que aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que a gente chama, né, de gestão de dados, né, de sustentabilidade, e a gente acha que vai ajudá-los também a conduzir os processos para o PADF, né, para vocês responderem o nosso programa de avaliação e desenvolvimento de fornecedores. Então, a primeira coisa que eu acho que é bem importante para quem recebe essas demandas, vocês que estão aqui conosco hoje, é entender a motivação. Então, por que que as empresas estão perguntando isso? Por que que a West Rock pergunta isso para vocês? Então, eu não sei se alguém aqui quer participar junto comigo, se vocês, a gente já falou bastante sobre isso. Alguém tem algum chute, tem alguma ideia de por que que as empresas perguntam isso? Informações sobre sustentabilidade? Ninguém, pessoal? Porque, principalmente para responder sobre os impactos, porque o impacto da empresa dificilmente para nas operações da empresa e ele se estende durante toda a cadeia. É isso aí. Obrigada, irmão, por participar com a gente. Sim, é isso. Primeira coisa, as empresas elas sofrem pressão de stakeholders que são as partes interessadas. Isso são os consumidores, isso é governo, isso são os próprios fornecedores, os próprios funcionários querem trabalhar numa empresa que tenha boas práticas. Como o irmão falou, quando a gente trabalha, a gente olha para a sustentabilidade, o nosso impacto não para na nossa operação, a gente trabalha eu coloquei aqui nessa terceira frase: sustentabilidade é uma jornada e não se faz sozinha. Então, as pessoas, as empresas, querem saber com quem fazemos negócio. Então, se a gente recebe esse questionamento dos nossos clientes, é porque os nossos clientes querem saber se a gente é uma empresa sustentável o suficiente para eles fazerem negócio, fecharem grandes negócios conosco, né? E claro que possuir uma agenda de sustentabilidade, hoje em dia não é nem mais diferencial, é necessário. E isso reflete e muito em reputação corporativa. A gente vê o quanto que tem empresas que a gente tem N exemplos que a gente poderia dar hoje para vocês de questões relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à diversidade e inclusão, relacionadas a impactos ambientais, impactos sociais. Vejam, a gente está tendo uma empresa hoje sofrendo isso.
né? Uma empresa que está trazendo um impacto social grande em relação a uma ação de extrativismo e que está sofrendo impacto não só econômico, reputacional, causou um super impacto ambiental numa região que ela estava operando. Então, o quanto que é importante a gente ter acesso a essas informações, as empresas se posicionarem em relação a isso. Cada vez mais, então, a gente está entendendo que partes interessadas vão querer saber sobre isso. Na semana passada, eu participei da nossa convenção de vendas com os nossos clientes, e, pessoal, essa foi o principal questionamento dos clientes WestRock. O que vocês estão fazendo em relação à sustentabilidade? Como está a sua agenda? Como estão as suas metas? Como vocês estão progredindo? Então, essa cobrança ela é em cadeia e nós também somos cobrados, enquanto WestRock, a olhar a nossa cadeia de fornecimento e prestar contas em relação a isso. E a gente convida vocês a fazerem o mesmo. Aqui a gente também tem grandes empresas nesse fórum e também empresas que têm cadeias complexas, né? Quando a gente fala de logística, supply chain, químicos, até prestadores de serviço, né? O quanto que a gente tem nuances aí que podem passar pelo social, pelo ambiental, por governança e que podem sim impactar na reputação de vocês e também na nossa, enquanto clientes de vocês. Então, é por isso que estamos aqui, por isso que existe o nosso programa e é por isso que esse assunto está tão em pauta na atualidade, tá bom? Então, assim, primeira coisa é, entendeu? Entendeu? E eu acho que é importante vocês levarem isso para dentro da empresa de vocês, né? Não é modinha, não é, poxa, isso daí, uma hora eles vão cansar disso. A gente vê isso como algo que veio para ficar e é uma nova maneira de fazer negócios, tá? Então, é importante, quando vocês levarem essas demandas de clientes, nós, enquanto clientes de vocês, provavelmente nós não somos os únicos, e sim, cada vez mais as demandas vão ser mais complexas mesmo. A gente vai precisar se aprofundar em algumas informações de sustentabilidade das suas empresas. Então, primeira coisa, é assim, é todo mundo trabalhando juntos, olhando para o mesmo objetivo, e nada disso vai ser feito sozinho. Bom, e agora, quando a gente olhar, né, vocês recebendo essa demanda, entendendo o que que a gente fez, a primeira coisa, eu já contei um pouquinho da história, que era criar um owner, um responsável, não precisa ser a área de sustentabilidade. Cada empresa tem a sua estrutura. Vocês se organizam, cada um se organiza de uma maneira diferente, não é verdade? Então, pode ser, na WestRock Brasil, fez sentido a gente estruturar essa responsabilidade dentro da área de sustentabilidade, mas dentro da própria WestRock não necessariamente são as mesmas pessoas. Então, nas mesmas áreas, né? Às vezes a área de sustentabilidade só responde uma parte. A gente optou por consolidar tudo, mas vai depender muito de vocês. Às vezes é a área de RH, às vezes é meio ambiente, às vezes pode ser o jurídico, vai depender muito ou a área de sustentabilidade para quem tenha, né? Porque não é toda empresa que tem também. Então, o importante é ter um responsável. Por quê? Porque essa pessoa vai ser, ou essa área, vai ser o ponto focal, interno e externo. Então, ela sabe o que está vindo, ela sabe para onde foi, ela vai fazer a concentração e organização dessas informações, vai fazer essa triagem, vai conseguir entender o que que é importante, o que que dá para esperar, vai ser esse ponto focal. É muito importante ter isso, gente. A gente fala, parece óbvio, né? Mas quando a gente não tinha um ponto focal, era assim, cada um respondia a seu bel prazer. E aí, realmente, a gente não conseguia nem saber quantos eram respondidos, o que que tinha ido de resposta, nada. Se tinha sido aprovada essa resposta, quem tinha assinado algum documento. Então, realmente, assim, quando a gente fala de owner responsável, é de qualquer coisa que precise, procure aquela pessoa, procure aquela área, e aí essa pessoa ela vai fazer toda essa tratativa. Então, essa é a primeira dica que a gente dá. Tenha um owner dentro da área de vocês. A segunda parece óbvio também, mas não é, que era quem responde as questões. Então, primeiro, conheça a sua empresa, conheça as áreas da sua empresa, porque é muita gente, às vezes é uma pessoa específica, uma pessoa do financeiro que vai ter uma resposta, daí vai um questionário para vocês, que tem pergunta de segurança, de meio ambiente, de ESG, de diversidade, de financeiro. Então, vocês vão ter que entender quem são as áreas possíveis de responder, quem que vai estar fazendo parte desse processo junto com vocês, porque sim, é complexo e provavelmente vocês vão ter que acionar uma série de áreas. Então, a gente até colocou aqui.
Organização e colaboração entre áreas internas é a chave do sucesso. É a chave do sucesso porque não se responde, assim como não se faz sustentabilidade sozinho, não se responde nenhum questionário sozinho. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, na nossa área, na nossa empresa, o tanto de área que a gente envolve, mas isso daqui é só um pedacinho. A gente colocou tudo isso numa planilha, entendeu quem é, a posição que responde, não o fulano, porque o fulano pode ir embora. E o fulano, e se o fulano não tiver, quem que é a pessoa que poderia responder no lugar dele? Ou quem aprova a resposta que o fulano deu? Aquela resposta é pública, pode ser enviado, pode não ser enviado. Então, tem várias questões aí que parecem assim que, poxa, mas na hora que cai um questionário, é criada uma complexidade tão grande para responder que às vezes a empresa fica até desanimada ou meio em pânico, né? Meu Deus, por onde eu começo? Então, primeira coisa, mapeia todo mundo, engaja essas áreas, mostra a importância. Olha, você vai ser o responsável, por exemplo, fulano, você vai ser o responsável da área de segurança para responder essas informações aqui. Então, toda vez que eu te pedir, é porque tem algum cliente nos consultando. Então, olha, a gente precisa responder o cliente, sei lá, a nosso SLA é 5 dias. A gente tem 5 dias, 5 a 7 dias para dar uma resposta para o cliente. Então, a gente estruturou isso, deixou claro que a gente tem esse prazo de resposta, a gente treinou as áreas responsáveis. Olha, a gente precisa que vocês preencham assim, 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 usa esse processo aqui que a gente criou para vocês. E principalmente quando a gente pede para a área, a gente não vai mandar de repente o questionário inteiro. A gente pode mandar só um pedaço do que a gente recebe, né? Não vai mandar todas as perguntas para todos, para não confundir. Então, dentro da área de vocês, vocês vão entender qual que é a melhor maneira de fazer isso. A gente fez dessa maneira, a gente organizou uma reunião, colocou todo mundo nessa reunião. Na verdade, foi um projeto que a gente fez aqui na West Rock para isso. E daí, depois de todo mundo treinado, explicando o quão isso era importante, daí a gente também internamente a gente facilita um pouco as coisas, né? A gente tenta passar a pergunta específica daquele tema para aquela pessoa, faz o follow-up com aquela pessoa, sabe? É um trabalho colaborativo mesmo, né? E claro, fornecer suporte, porque às vezes a pessoa vai entender por que que o cliente está perguntando isso. Isso não pode passar, isso é confidencial. Poxa, mas isso daqui a gente não costuma passar, ó, vai ter que aprovar com fulano, ciclano. Gente, acontece, é normal, e a gente está super acostumado. A maioria das coisas, inclusive, a gente tem que passar por esse processo, né, Patrick? Então, o Patrick e a Paula são do meu time, eles são o time que responde aí por tudo isso. Gente, isso é cada vez mais comum. Então, a primeira coisa é a gente ter um acordo interno entre as áreas para vocês poderem se organizar e responder. E claro, depois de todo mundo estar acordado, depois de todo mundo estar engajado, é determinar um processo de obtenção dessa informação. Então, porque a gente não pode, por exemplo, quando a gente pegou a área, a gente ainda tinha pessoas que estavam respondendo informações antigas da empresa, o nosso razão social já tinha mudado alguns líderes, pessoas, enfim, várias questões assim que precisavam ser atualizadas com frequência. Então a gente criou alguns processos para isso e também a gente criou um processo de obtenção dessa informação. Então, por exemplo, a gente tem informação que a gente já sabe, que a gente já tem. Então não precisa toda hora perguntar para a pessoa responsável. Então a gente sim tem um banco de dados, a gente criou um banco de dados atualizado de informações básicas da empresa, de todas essas áreas. Então, a gente combinou com o time de meio ambiente que, olha, a gente vai, quando vier pergunta assim, 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 da nossa fábrica, assim, 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 aonde a gente pega? Ah, pode pegar aqui que esses dados são atualizados. Diversidade e inclusão, podemos pegar? Sim, podem pegar. Segurança, podemos pegar? Podemos pegar. Então, a gente já determinou bancos de dados atualizados para a gente buscar essas informações. Se há alguma pergunta muito específica, o cliente quer um cruzamento de um dado X com um dado Y, a gente não tem isso, aí a gente vai enviar para o respondente e vai falar, fulano, da área X ou da fábrica Y, a gente recebeu essa demanda aqui, o cliente está perguntando isso, isso, isso. Poderia nos ajudar? Ah, então tá bom. Então ele sabe que ele tem esse prazo para responder. Ele vai, valida lá a informação dele e devolve. Aí a gente pega esse pedaço dessa informação e pega aqui, pega outro, pega outro, pega outro, junta tudo, responde o questionário e manda para o cliente. É assim que a gente faz. Então a gente tem esse processo de organização para assegurar que está tudo
o que a gente não tem pronto e pré-aprovado, a gente vai falar com a área responsável, pegar essa aprovação e incorporar essa resposta nos nossos questionários. E se for algo que der para a gente guardar já no banco de dados, a gente já guarda, porque a gente não precisa perguntar de novo na próxima vez. Então, é uma retroalimentação de dados aí que para a gente funcionou muito para atender quase 800 questionários por ano, né, pessoal? Vocês devem imaginar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão ou fazer algum questionário que eu consigo explicar aqui para vocês, tá? Eu Nathalie, pode falar. tenho uma dúvida barra comentário. Então, só para, né, de novo, reforçar o conteúdo. Então, vocês fizeram um banco de dados com as respostas padrão, e claro, né, algumas respostas vão ser atualizadas ao longo do período, bem como precisam ser complementadas para um questionário ou outro. Mas Uhum. existe um banco de dados com as respostas padrão, certo? Existe, porque tem perguntas que são recorrentes. Por exemplo, geralmente alguns clientes já começam perguntando se a gente tem meta de sustentabilidade, quais são elas, qual foi o nosso progresso, como que a gente trata tal ação, dê exemplos de iniciativas assim, assim, assado. Esse tipo de texto a gente já deixa pronto. Porque daí é mais rápido. Ai, qual foi sua evolução em carbono? Quais são os projetos de descarbonização que você fez no último ano? Então, como a gente dá suporte para as áreas de comunicação para produzir esses conteúdos, a gente já guarda esses comentários, esses blocos de informação nesse banco de dados que a gente chama. A gente usa ferramentas Microsoft, né, Nath? Então a gente usa SharePoint, usa OneDrive, usa Power Apps, Power Automate, Power BI. Então a gente usa todas as ferramentas possíveis que a Rock nos oferece, mas quem usa das ferramentas do Google pode ser Google, enfim, aí eu nem vou entrar muito no detalhe do qual é a ferramenta, né? Mas sim, a gente faz isso para agilizar. Então, de tempos em tempos, o time volta comigo e fala, Thaís, ó, isso daqui ainda está atualizado? Tá? Ah, não, isso daqui virou o ano. Pode atualizar com os dados do nosso inventário de carbono que a gente acabou de lançar. Ah, então beleza, o time vai lá e atualiza. Para outras, que, por exemplo, ai, por favor, informe quais, sei lá, um exemplo hipotético, deu o uso de gás natural da fábrica de Araçatuba em do X a X período, vamos supor que seja isso, algo muito específico. Aí sim, a gente vai ter que procurar o time. Então, Então, posso considerar aqui como uma dica para o pessoal que vai preencher o questionário agora para o ciclo 2024, uhum, onde haverão várias perguntas que já tiveram no ciclo 23 e que já foram respondidas. uhum, Olhem as suas respostas como referência e busquem aprimorá-las, né? é isso Então, aí. essa seria uma das dicas, certo? Com certeza. Essa é uma das dicas, Nath, e também revisar, porque a gente, assim, teve alguns fornecedores que comentaram com a gente que, putz, a gente acha que não deu a melhor resposta. Tem isso também. Então, tem a parte que foi, já está respondida, ok, se tiver ok. Se não, vale passar para o time de marketing, comunicação ou alguma liderança de vocês para fazer um double check, para fazer uma revisão. Porque entendam, vocês estão mandando isso para a gente, é isso que a gente vai considerar como resposta ou como evidência. Então, é importante levar essa informação a sério. Se colocar tudo NA, não se aplica, não sei, não temos. Ah, é assim que a gente vai receber as respostas. E aconteceu de ter fornecedor que falou: Poxa, a gente tinha coisa para falar sobre esse tema e a gente não falou. Por E quê? Aí não, a e gente não não só para sabe falar, né, Thaís? Para encaminhar também. Tinha para algumas evidências de encaminhar, alguns encaminhar. fornecedores que tinham, mas não tinham se tocado de que poderiam enviar aquelas evidências. Poderiam enviar as evidências, ou puxa, eu não entendi direito a pergunta, ou não entendeu direito por que está perguntando aquilo. Então tem isso, né? Então tem assim o time, geralmente quem está perguntando, quem está encaminhando, vai saber explicar, né? Fazer uma tratativa, né? Caso haja alguma dúvida. Na hora de responder, assegurar que é a área correta que está respondendo, que é a informação mais atualizada e se por acaso precisar de uma evidência, evidência é a comprovação da informação que você está passando, que é tão importante quanto a informação. Se a gente pergunta se vocês
tiveram uma evolução de um período para o outro no aquele assunto, me manda uma evidência. Então tem que ser uma evidência válida, né? Não pode não mandar ou mandar qualquer coisa. Ah, vou anexar um e-mail aqui que isso daqui deve servir. Então nos pergunta, isso daqui serve? A gente geralmente manda, né, um passo a passo de o que é uma evidência, como anexar. A gente trabalhou isso com vocês no ano passado, mas a gente percebeu que dá para melhorar ainda, principalmente como isso é recebido por vocês e é tratado internamente, Combinado. que é um grande gargalo, inclusive. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Então, aqui, gente, é assim, é o desenhão básico. Eu não vou me aprofundar muito em micro detalhes, porque eu acho que são nuances que acontecem dentro da empresa de vocês e cada um vai saber tratá-las. Mas é importante, pelo menos esses passos, assim, essa mentalidade de que isso é importante, saber as áreas envolvidas, saber fazer essa tratativa dentro de um prazo, acordar o prazo, dar a melhor resposta. Isso, assim, é a base da base para vocês poderem tá dentro, né, desse programa e participando da melhor forma possível. Aqui eu vou trazer para vocês um plus, né, do que a gente tem feito para melhorar também dentro do nosso processo. Um deles, a gente criou para o nosso time uma simplificação de acesso a documentos. O que isso significa? Que a gente tem muito demanda de documento. Vocês têm a VCB do bombeiro, você tem FSC, você tem ISO, você tem isso, você tem aquilo. Então, é muita informação, e é muita demanda relacionada a isso. E a gente acordou internamente que são dados que o próprio pessoa que recebe a demanda pode ir lá e pegar. Então, o que a gente fez? A gente usa SharePoint, né, que é da Microsoft, mas vocês podem ter uma pastinha, ter um link, enfim, alguma área da empresa de vocês para as pessoas irem lá acessar. Ah, eu estou precisando de uma informação do corporativo. Ah, essa daqui é uma informação da minha planta tal ou da minha unidade tal. Já ter algumas coisas disponíveis para as pessoas ajuda, pessoal. Ajuda porque senão quem é o ponto focal vira gargalo. E às vezes é um gargalo só de mandar um documento, então não precisa. Então essa foi uma melhoria que a gente foi aprendendo, que tem coisa que sim, a gente tem que fazer uma tratativa, tem que passar pela área, a gente ter o controle de tudo isso, mas quando é alvará, vigilância sanitária, licença de operação, polícia civil, federal, toda aquela papelada, vamos dizer assim, de operação, não precisa. Então, assim, a gente determinou que aquilo ali, quem precisa, e tá recebendo demanda de banco, de cliente, de qualquer órgão, isso pode ser acessado. Então, essa foi uma melhoria que fez sentido para a gente. Isso era em torno, pessoal, de 30%, se não mais, das demandas que a gente recebia. Então, isso desafogou muito o nosso fluxo de atendimento, tá? Então, essa é uma melhoria que a gente compartilha com vocês. A segunda a gente criou uma ferramenta interna, basicamente para cadastrar a demanda, vamos supor, a gente recebeu uma demanda do nosso cliente, Boticário, um exemplo. Recebemos uma demanda do Boticário que está perguntando quais foram os nossos últimos projetos de carbono e quais são os nossos dados de emissão de carbono e se a gente tem evidências para mostrar dos nossos últimos projetos e se a gente recebeu algum prêmio relacionado a isso. Então, a gente tem uma maneira de cadastrar tudo isso para quê? Para a gente depois poder gerar esse relatório, esses gráficos que eu mostrei para vocês logo no começo, é fruto desse sistema de cadastro, porque para a gente ter números, né? Porque quando vocês vão começar a se organizar e vão ver que, cara, 50% dos meus clientes estão perguntando tal informação, então esse é um dado legal para vocês levarem para a empresa de vocês. Então, com esse sistema, a gente conseguiu criar um dashboard que a gente chama, que ajuda a gente a evoluir continuamente. Então, a gente conseguiu entender, por exemplo, que tal ISO era muito importante, porque era recorrente de 35% dos questionários que a gente recebia. A gente trouxe esse dado para o negócio. Olha aqui, ó. Cruzamento dos resultados com a prioridade de negócio. E nesse caso específico aconteceu isso. Existiu uma ISO que a gente estava em discussão ainda internamente, a gente trouxe essa informação e falou, pessoal, 35% dos nossos clientes perguntam isso, com recorrência. Essa informação ajudou na tomada de decisão.
Poxa, então se tem 35 clientes pedindo, 35% de clientes pedindo, então isso é importante. Então saiu, essa ISO já saiu, a gente já está certificada. Isso foi há uns 3 anos atrás, quando a gente começou todo esse processo. E teve outras melhorias que já estão saindo em decorrência também desse dashboard, da gente mostrar, olha, os fornecedores, os nossos clientes estão pedindo isso, os nossos clientes estão pedindo aquilo. E a gente está fazendo também com vocês. A gente tem um dashboard do nosso programa de fornecedores. E a gente fez o mesmo processo. E a gente sabe que os fornecedores X% têm ação com carbono, X não tem. X olham para a diversidade, X olham para isso, X olham para aquilo. Então, para quê? Quando a gente começa a estruturar as informações dessa maneira, fica muito mais fácil para a gente ter uma fotografia e também ajudar na tomada de decisão. Então, para a gente, isso daqui foi crítico para a gente efetivamente evoluir nesse sentido. A gente não contratou pessoal software. Então, isso daqui não é, putz, eu não vou conseguir fazer porque eu não vou ter budget, o pessoal não vai aprovar. A gente entendeu dentro das nossas próprias ferramentas o como a gente poderia construir isso, e tudo isso que a gente construiu na West Rock foi usando ferramentas próprias, com recursos nossos, recursos humanos e recursos tecnológicos disponíveis. Então, isso é acessível para todos vocês. Claro que a gente, como tem muita demanda, a gente teve que criar algo bem robusto, mas vocês podem começar bem simples, né? Bem básicos. Então, isso eu acho que vai ajudá-los a, inclusive, mostrar o quanto esse tipo de demanda é importante. Antes, assim, era até tratado de forma, é só um questionário, isso daí não tem importância. Pessoal, essa semana a gente recebeu demanda de cliente que foi categórico na solicitação. Falou assim: atenção, a partir de agora, questões comerciais e questões de sustentabilidade terão o mesmo peso na negociação. Então, a gente está sim levando isso muito a sério. Então, por isso que a gente se estruturou dessa maneira, tá bom? E hoje a sessão é bem rápida, tá? Acho que não vai nem levar 1 hora. Eu queria trazer aqui para vocês as últimas dicas, né? Que eu acho que, olhando para o PADF, né, do processo que a gente está fazendo com vocês, que a gente vai aprimorar, a primeira coisa é compreensão dos temas abordados, né? Para vocês responderem com excelência, certifique-se que vocês entenderam a pergunta, que vocês entendem para quem tem que encaminhar aquela questão, caso vocês não saibam responder, e, se necessário, peçam ajuda. A gente está aqui para isso, e a gente vai atendê-los com o maior prazer do mundo, porque a gente quer que vocês deem a melhor resposta que vocês puderem. E se for responder, tenta não responder muito genérico, né? Se a gente perguntar de uma meta, falar, sim, temos metas. Sim, mas quais? Metas relacionadas a quê? São metas SMART? O que já foi alcançado? Então, é importante, né, vocês, esses 2 itens, né? Além de evitar respostas vagas, quando vier alguma questão que é dissertativa, né, dá um detalhamento também. Explica pra gente, venda, né, esses projetos que as suas empresas estão fazendo. Porque agora que é o momento, é agora de vocês falarem, olha que legal que a gente está com um projeto de diversidade, olha que legal que a gente assinou um compromisso, é disso mesmo que a gente está falando. E claro, evidencie. Tem muitas questões que a gente vai pedir evidência. Porque, infelizmente, assim, às vezes a empresa fala que tem, mas depois, se a gente vai se aprofundar, putz, não é bem isso. A pessoa entendeu errado ou respondeu que sim, só para não perder pontos. Então, tem algumas questões, sim, que a gente pede evidência, evidência concreta. E a gente vai explicar para vocês o que é uma evidência, o que é aceito como evidência, dicas de como compilar esses dados. A gente faz isso todos os dias. Então, a gente tem, né, Patrick, a Paula, a gente tem essa expertise para contribuir com vocês. E, de novo, não entendeu, não ficou claro? Pode perguntar, que a gente faz questão de ajudá-los nesse processo, tá? E, por último, eu acho que é bem importante revisar. Seja a pessoa responsável, fazer esse double check, mas, se necessário, leva para uma liderança. A gente teve esse feedback também de algumas pessoas que, poxa,
eu não entendi direito do que se tratava, eu poderia ter olhado aquilo e dado uma dica para o meu time de algumas ideias. Eu faço isso com o meu time direto, né? Hoje mesmo eles passaram, olha, a gente vai responder assim, assim, assim. Eu falei, olha, faltou tal informação, manda tal relatório, manda tal, porque é muita coisa. Eu tenho certeza que assim como a West Rock, a empresa de vocês faz muita coisa, na verdade. Então, é importante ter um outro olhar. Às vezes ter um colega, de repente passar para um colega, olha, você acha que faz sentido? Tá ok. O que que você entendeu disso daqui? O que que eu poderia mandar a mais? Poxa, putz, a gente ganhou um prêmio lá do não sei o quê. Putz, verdade, a gente ganhou aquele prêmio em dezembro do ano passado, que ninguém nem mais lembrava. É isso, viu, gente? A gente esquece também. Então é bom fazer esse trabalho colaborativo interno, fazer uma revisão, fazer um double check. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente quer muito que vocês melhorem as respostas que vocês trazem para o nosso programa, que vocês engajem as áreas internas, de que nós, enquanto clientes, vamos sim cada vez mais fazer perguntas mais específicas e que vão demandar evidências. Então, conte conosco, né, para esse processo. A gente vai tentar fazer da forma mais fluida possível, porque a gente também sofre com isso, a gente sabe o quanto que isso pode ser traumático e a gente está tentando deixar cada vez não encher de perguntas, mas fazer perguntas que fazem sentido, coisas que a gente vai usar depois para trabalhar junto com vocês, tá? Então, eu acho que de dicas assim que a gente tem é isso. Não sei, Nath, Carol, se vocês têm mais algum comentário, alguma coisa que eu tenha esquecido. Não, eu acho que, de fato, né, todas as sessões que tivemos da capacitação foram especiais e cada uma com o seu tema muito específico, mas essa sessão final foi solicitada por muitos de vocês, né? Então, nos ajudem aí a entender melhor, dicas de como a gente se estruturar, de como preencher, como a Thaís muito bem disse. Vários de vocês falaram, mas eu queria ter preenchido diferente, mas não fui selecionado como os top para participar, né, do evento presencial, mas sem dúvida a gente tem várias ações e várias evidências também, como pontuado pela Carol, que não conseguimos enviar. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, agora é hora de colocar, né? Então, por favor, se manifestem, ou no momento que receberem o questionário. O time é super preparado, assim, eu falo com o maior orgulho que esse time de sustentabilidade, de fato, é muito preparado para poder responder as perguntas de vocês, e aquilo que eles não souberem, eles vão falar, não sei, e vamos atrás da resposta, e vamos ver junto como a gente consegue construir isso. Então, esse é um trabalho em conjunto, mas não deixem de preencher ou preencher da melhor maneira que vocês puderem. A gente quer ter dificuldade aí de, na hora de separar os fornecedores, falar, nossa, mas está todo mundo com tanta evidência, com tanta informação, que a gente tem esse problema bom aí na finalização do questionário, tá? Então, obrigada aí por vocês que tiveram o cuidado de participar dessa, como das outras sessões. E, por favor, se atentem realmente aos preenchimentos, que faz toda a diferença. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. Então era isso. Quando a gente abrir o ciclo, a gente vai compartilhar essas dicas. Eu vou montar um materialzinho junto com o time para dar essas dicas para vocês, né, de uma forma mais sucinta, junto com o questionário. A gente está no processo de elaboração e finalização do questionário 2024. A nossa sessão de reconhecimento está prevista para o mês de abril. Então a gente vai ter aí um ciclo agora no primeiro e segundo trimestre de análise de dados, de feedbacks, reconhecimentos, e provavelmente as sessões de capacitação vão ficar para o segundo semestre. E vai ser mais ou menos esse mesmo formato, porém serão outros temas. Então a gente tem vários outros temas para compartilhar com vocês para o próximo ano. Então é isso. Continuo, como eu coloquei aqui, continue contando com os times de compras e sustentabilidade, a gente é muito parceiro. E até 2024. E aguardem que ainda hoje vocês vão receber o convite. Encaminhem para os seus colegas quem vocês queiram que saibam do PADF, quem vocês querem que participem e se engajem. É muito importante, tá bom? Então é isso, pessoal. Meus contatos estão aí dentro no chat, caso queiram. E ficamos por aqui. Já deixei 15 minutos de brinde para vocês aqui dessa sessão. E bom final de ano, bom Natal, bom ano novo e até o ano que vem. Um abraço.
Processos, pessoal.